Gente, ninguém lembra? Ah, não, É vou paz, te Senhor. Pai Eu entrei Senhor. agora. Qual a pergunta, por Qual favor? foi a última prática devocional que nós vimos na aula antes de eu fechar a martiologia? Ah, Deixa eu ver se alguém não. Vou tirar 2 pontos de cada uma. Ninguém lembra, gente? Eu vou falar as práticas e vamos ver se vocês, teve prática da leitura da Bíblia, prática da oração, prática do desabafo, prática da confissão, prática da restauração nós já vimos. Alguém lembra? Vamos, mulherada. Quem lembra algo sobre a prática da confissão? Nem tu, Kathleen? Jesus amado. Mãe Oi, Bi, Ivonete? estou aqui. Tava falando no mudo, desculpa. Eu tô tentando me lembrar aqui. Eu acho que é o ato da gente reconhecer diante de Deus as nossas falhas. A prática da confissão. É isso? Isso. Hoje eu vou falar sobre a prática da restauração, a prática da humildade e a prática da introspecção, tá bom? Na prática da confissão, nós vimos o quê? Que é a questão do autoexame diário, né? Sob a luz do Espírito Santo, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados ocultos, as motivações erradas que nós cometemos por pensamento, por palavras ou por omissão, tá? Porque a Bíblia também diz que aquele que pode, né, ver o necessitado, mas não faz nada, também peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, também está pecando. E quantas das vezes nós precisamos confessar diante de Deus: Senhor, olha, eu podia ter feito isso, ter feito aquilo e não fiz, me perdoa, sabe, Senhor? Quantas, né? Acho que todas nós passamos por esse tipo de situação. Então, o pensamento bíblico, né, da prática da confissão que nós vimos é Provérbios 28:13, que diz: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia". Então, a aplicação prática na nossa vida é: a liderança e o destaque ministerial, eles podem inflar o ego, tá? Ou gerar pequenos ressentimentos. Então nós precisamos dessa confissão diária, gente, para limpar os canais da nossa alma, mantendo a comunhão com o Espírito Santo totalmente desimpedida. Porque existe uma guerra espiritual entre nós. Existe um nível em que nós não enxergamos, mas onde batalhas estão sendo travadas. E batalhas essa, porque uma coisa é certa, o diabo já sabe para onde ele vai, certo? Ele já sabe, a sentença dele já foi decretada, não tem volta. Então isso daí, o que que ele quer agora? É fazer com que mais pessoas percam a fé, com que mais pessoas apostatem da fé, com que mais seguidores de Cristo, deixem a como que é? Fracassem na sua intimidade com Deus, que cedam ao desejo da alma, do ego. É isso que ele quer. Então, essa
nós precisamos a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, você destrói uma fortaleza quando você confessa. Você destrói uma fortaleza quando nós nos arrependemos. Tudo bem, irmã Lídia, sem problema. Você destrói uma fortaleza, você quebra uma cadeia, você destrói um 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 uma um dardo, né, inflamado do maligno, quando nós confessamos. Quando nós, mesmo ali, sabe, erradas ali, mas a gente está ali aos pés do Senhor, fala: "Senhor", sabe, quando você percebe em você um sentimento, um desejo, algo que não é do agrado de Deus, segundo a sua palavra, e você confessa, fala: "Senhor, acho que isso que eu senti foi inveja. Senhor, menti agora e não precisava ter contado essa mentirinha, pai. Ah, Senhor, fui grossa, fui rude, deixei meu ego falar mais alto. Ah, Senhor, eu não tive humildade". Porque, irmãs, quando nós confessamos, se com tua boca confessares, sabe, você já quebra toda a artimanha de Satanás ali, sabe, é como aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz que diz: "Senhor, né, lembra-te de mim quando chegares no teu reino". Que Jesus fez? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então é isso que Deus faz, sabe, quando nós temos essa prática, a prática da confissão diária, né. Aí vem a prática da restauração. O que é essa prática da restauração, gente? Quando nós somos restauradas, te lembrou algo, Kathleen? Quando nós somos restauradas, qual que é o conceito de restauração? É se apropriar do perdão divino, é sentir-se perdoada, é sentir-se aceita por Deus, e agir ativamente para consertar as brechas, é buscar a reconciliação e manter os relacionamentos interpessoais saudáveis. Isso é uma prática da restauração. Então, Efésios 4:32 vai dizer: "Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo". Então, a prática da restauração é isso, é quando eu me aproprio e digo: "Jesus me perdoou, ele me restaurou a minha reputação, restaurou a minha fé, restaurou a minha dignidade, restaurou a minha visão sobre mim mesma, restaurou a minha família". O quê? Ele e ali eu vou agir, né, para consertar as brechas que podem vir para ferir, né, ou manchar essa restauração. Então, qual que é a aplicação prática disto? Atritos, sabe, com equipes de trabalho ou com os nativos, né, destroem a autoridade espiritual. Então, praticar a restauração significa pedir perdão e liberar a graça rapidamente, sem permitir que o orgulho crie raízes de amargura no nosso coração. A prática da restauração para nós é isso, sabe? A gente entender que todo o ambiente que nós vivemos, nós somos passíveis, né, de termos atritos com equipe de trabalho ou com os nativos. Os nativos entendo aqui como os irmãos da fé. E isso destrói a autoridade espiritual sobre nós. Então, praticar a restauração significa pedir perdão e liberar a graça. Ah, mas
Tá difícil perdoar, mas libera com a sua boca o perdão. E ali você vai estar sempre ativamente, tá, consertando as brechas. Com a minha boca eu já confesso: "Eu te perdoo, eu perdoei, Senhor, me ajuda". Fecha as brechas no meu coração que me fazem lembrar quem causou a mágoa, ou quem causou a ferida, então e ali você vai. Então praticar restauração significa pedir perdão e liberar graça para o outro, porque não é quando você perdoa, você libera o outro, porque é você está presa a ele, tá. Então a prática da restauração é isso. Aí vem a prática da humildade. Gente, humildade aqui não é falsa modéstia, não é, sabe, aquela vocês já viram aquelas cenas? Eu já vi bastante, acredito que até já cometi isso antes de conhecer, né, mais profundamente sobre isso, mas assim: "Ai, quem sou eu? Imagina. Ah, não, imagina". Não é isso. A prática da humildade, gente, é reconhecer a total dependência de Deus, lembrando que nós, como missionárias, somos apenas o instrumento, jamais seremos a fonte do poder ou da transformação de alguém. Nós somos apenas o vaso nas mãos do oleiro. Nós somos apenas o instrumento, o canal para que Deus faça algo na vida de alguém. Então a prática da humildade é reconhecer isso. Eu estou aqui não porque eu sou boa, não porque eu sou melhor que vocês, não porque mas eu estou aqui porque eu dependo de Deus. Se não fosse Deus, gente, eu nem estaria aqui agora essa noite falando. Mas é porque nós dependemos do Senhor, né. Nós precisamos lembrar isso, que nós somos só o instrumento, gente. Que se Deus quisesse, ele usaria até uma mula, né, como já usou. Então, que eu não sou insubstituível. Deus não depende de mim para fazer a obra. Deus não depende de mim para pregar. Deus não depende de mim para ensinar. Deus não depende de mim para ensinar. Deus não depende de mim para nada, mas eu dependo dele. Eu dependo do seu Espírito Santo para me ajudar. Então, a prática da humildade é esse reconhecimento. Senhor, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ó, para quem diga a Israel, o inimigo teria nos consumido. Se não fosse o Senhor, sabe, é dar crédito a Deus. Sabe o que é dar crédito a Deus? Mesmo quando o diabo pensa que foi ele que te ajudou. Você já viveu alguma situação assim? Que aos olhos de fora, ninguém fala que foi Deus. Não importa. O que importa é que nós reconheçamos a nossa dependência dele, que se não fosse ele, nada teria acontecido. Então, Tiago 4:6, a parte B do versículo diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Porque a falta de humildade, irmãs, é uma luta, muitas das vezes, que todas nós enfrentamos. Sabe, é uma tentação que todas nós sofremos. Então, por isso nós temos que ter essa prática. Então, na nossa eu vou trazer aqui para o nosso curso, tá, como, futuras missionárias licenciadas da COGIC. Na tradição da COGIC, o agir de Deus, ele é marcado por milagres e manifestações do Espírito. Então, a humildade devocional é que vai guardar a obreira de tomar para si a glória pelas vidas salvas, curadas ou libertas, né. Eu até lembrei de algo que eu vi hoje,
que na hora eu fiquei meio assim, né, mas eu ouvi alguém dizendo assim: "Eu fui, Deus me usou para te falar isso, Deus me usou para te entregar aquela bênção". Nossa, eu achei aquilo ali tão soberbo, porque a soberba é isso, sabe, irmã? A soberba é eu dizer: "Ah, porque Deus que me usou, olha, porque Deus que me usou para". Então, é isso que é o perigo, é aí é o que mora o perigo, tá? Então vamos guardar isso, prática da humildade. Aí vem uma outra prática que se chamam-se, né, nesse autor, se chama a prática da introspecção. Que é quando a gente fala de uma pessoa que é introspectiva? É uma pessoa que ela é muito fechada em si mesma, né. Então o conceito de introspecção é voltar-se para dentro de nós mesmas em solitude, silêncio, avaliando o real estado da nossa própria saúde espiritual, mental, emocional, longe dos holofotes, tá, gente? A prática da introspecção é isso. Quem é a Vera fora do púlpito? Quem é a Vera sem o microfone? Quem é a Vera no silêncio ali, na quietude? Então, o embasamento bíblico disso está lá no Salmo 139, que eu amo, o verso 23, 24, que diz: "Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno". Desculpem. Era até a gente chamava, né, de corinho, que a gente cantava muito em vigília, em período de Santa Ceia. Era nós chamava de um coro, né, de um corinho, que era usado principalmente na Santa Ceia, na hora que nós pegávamos o pão e o cálice. Na Cogic nós temos lá, né, o grupo de louvor que faz lá o louvor durante a ceia. Mas em algumas igrejas não tem assim, é o próprio povo, alguém puxa ali o corinho e os outros acompanham. Então, no momento de Santa Ceia, eram esses versículos que eram cantados. E nós cantávamos: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece o meu pensar, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me no caminho eterno". Aí cantava só as sopranos. "Sonda-me, ó Deus", entrava o tenor: "E conhece o meu", e era muito lindo. E lembra que eu já conversei aqui com vocês e falando que os salmos, que existiam diversos tipos de salmos para o povo de Israel cantar no caminho? Então, era esse o momento em que nós cantávamos esse salmo, no momento de tomar Santa Ceia. Isso para mim é marcante no início da minha fé, gente. É muito é uma memória espiritual que eu tenho do início da minha fé, da primeira Santa Ceia que eu tomei depois do meu batismo. Que aí nós íamos para a igreja depois do batismo e todos os batizados tinham uma oportunidade. E na hora de tomar a nossa primeira Santa Ceia, eu nunca vivi algo tão profundo na minha vida. E foi esse o corinho que cantavam e cantávamos em toda a Santa Ceia. Então, o que é a prática da introspecção? É se voltar para dentro de nós mesmas em silêncio, em quietude, e avaliar o real estado da própria saúde. Porque não é isso que diz lá em Coríntios, né?
porque todas as vezes que comemos desse pão e bebemos deste cálice, lembraremos da morte do Senhor até que ele venha. Então, fazer isto em memória de mim. Então, naquele momento, nessa leitura da Santa Ceia, é isso que está dizendo ali: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, tenha um momento agora, pratique a introspecção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, sabe? E avalie se você e olhe para dentro de você, veja se tem algum caminho mau ali dentro que te torne indigno de tomar a Santa Ceia. Então, a aplicação pessoal disso é nos afastar periodicamente do barulho do ativismo ministerial. Porque hoje em dia o que nós vemos muito são ativistas ministeriais. Obra, 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 obra. Como se esse ativismo significasse algo, mas muitas das vezes nós precisamos sair um pouquinho desse barulho, ter um momento lá na semana, sabe? Ter um momento ali no nosso dia a dia, silenciar o celular, silenciar as redes sociais por algumas horas, para ouvir os sussurros do Espírito Santo e ajustar a nossa rota interna, sabe? Recalcular nossa rota e deixar ali, botar o GPS em direção ao céu, porque às vezes a nossa rota se perde. E aí o GPS fica ali. Mas eu preciso dar um sentido, eu preciso dar um destino para esse GPS na minha vida, porque eu tenho o livre-arbítrio para decidir a rota que eu vou tomar. Então é sempre colocar: meu destino é o céu. Amém, irmãs, até aqui? Aí vem uma prática que é a prática da vigilância. Como nós precisamos, né? A prática da vigilância, gente, é manter a guarda espiritual permanentemente levantada. Ficar ali, ó, na torre de vigilância, vigiando as portas da mente, dos olhos, do coração, contra os ataques do adversário, porque ataques virão. Então, com a prática da vigilância, segundo 1 Pedro 5:8, diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Então, a prática de vigilância é isso. E como é que nós vamos aplicar isso na vida prática da missionária? O inimigo, meninas, ele vai nos atacar onde nós estivermos mais cansadas ou carentes, mais vulneráveis. Então, por isso, porque ele pode atacar no meio de uma conversa. No momento que você está cansada, que você vai fazer o desabafo com uma amiga, que você vai conversar com alguém, vem ali o ataque. E aí, nós precisamos vigiar as nossas conversas, os nossos momentos de solidão, sabe? Vigiar os momentos de solidão, por quê? Porque é um momento onde e as nossas reações emocionais, para que a gente não venha ceder às brechas comportamentais. Sabe, ali no momento de falta de vigilância, numa conversa ali, você deixa se levar pela emoção e solta. Aí a hora que você para pensar, fala: "Rapaz, eu perdi a oportunidade de ficar calada". Quantas das vezes a missionária Vera já teve isso? Então a prática da vigilância, ela é muito importante para nós. Amém? Você viu, irmã, lembra a prática da vigilância.
Uma outra prática é a prática do discernimento. E o conceito disso é a percepção espiritual dada pelo Espírito Santo para identificar a origem das situações, separando o que é carnal, o que é demoníaco e o que é divino. Porque 1 aos Coríntios 2:15 vai dizer: "Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido". Então, muitas das vezes, muitas propostas que parecem boas aos olhos humanos, mas elas contêm armadilhas. Então nós precisamos orar cada dia mais pedindo discernimento, irmãs, antes de firmar parcerias, antes de aceitar convites ou de tomar decisões estratégicas na obra, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, eu lembro de um conselho de um dos meus primeiros pastores, quando eu me converti, que ele dizia assim: "Se te vier uma proposta, se tiver algo que não dê tempo para que você ore, a resposta é não". Se não te deu tempo para orar, para buscar a voz do Senhor, para buscar a direção do Senhor, a resposta é não. "Ah, missionária, mas é uma proposta muito boa, é um salário muito bom, é uma igreja muito grande, é um cargo muito importante". Querida, se não deu tempo para orar, a resposta é não. A não ser, é claro, que Deus tenha sido muito específico e nítido com isso que você com essa proposta que você recebeu, porque aí é diferente. Você já tinha uma palavra, então a resposta veio através disso. Mas, se algo surge que não nos dá tempo para orar, é não. E é aí que nós precisamos ter coragem para discernir. Porque se Deus estiver no negócio, o que é seu vai vir na sua mão. Amém? Quantas das vezes, por falta de discernimento e na pressa de responder, de ter uma resposta para situações, nós já não entramos em furadas, em roubadas. Quem aqui nunca? Quem aqui já aconteceu isso? Na pressa, preciso responder. Ai, preciso decidir. Ai, preciso dar uma resposta. Você foi e não buscou direção, porque o inimigo está ali, ó, usando alguém para "Não, tem que ser agora, olha, se você não fizer, se você não responder agora, não vai ter mais jeito, não vai ter mais vaga, não vai ter mais solução, não vai ter mais saída, não vai dar mais". Quem aqui já passou por isso? E aí você vai nessa pressa em que a situação ali, aquela opressão vem sobre você, você toma uma decisão. Aí depois você fala: "Rapaz, que meleca que eu fiz agora, eu não precisava ter tomado essa decisão". E às vezes, gente, essa pressão para que a gente decida sem ter tempo para orar, buscar a direção, vem de pessoas que nós temos no mais alto nível espiritual. E é aí que mora o perigo. Como eu gosto sempre de, como diz assim, né, eu gosto no o bom baiano que diz: "Matar a cobra e mostrar o pau", vou contar algo para vocês. Quando a Mother Patrícia Lewis ainda estava entre nós, eu era sua assistente também, e nós tivemos uma situação com uma das nossas presidentes de departamento. Essa situação foi no Rio de Janeiro. Aconteceram várias situações chatas e pessoas foram reclamar dessa presidente para a Mother Lewis. E eu mesma havia dado direções a ela de como deveria ser feito, o que ela deveria fazer, e ela não seguiu, ela quis fazer do jeito dela. E aí Mother Patrícia Lewis me chamou,
e disse assim: Mother Vera, chegou até mim isso, 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 isso. Hoje foram várias vezes. E a minha vontade agora é de dizer para essa irmã que ela não está mais no meu departamento. Aí na hora que ela falou isso, eu falei: "Não, irmã, não, Mother Lewis, não vamos fazer isso. Vamos dar mais uma chance. Deixa eu conversar com ela, tal, tal, tal". Ela disse para mim assim: "Eu vou seguir o que você está me pedindo, mas saiba que está na tua mão. É a eu estou te dando o aval para decidir sobre a continuidade dessa mulher ou não no departamento". E ali, isso foi numa convenção. No final do ano dessa convenção, e foram acontecendo várias situações. E eu sei aqui quem já teve em grupo meu que eu mandava os devocionais diários, que eu mesma fazia. Alguém das irmãs aqui já esteve? Acho que a irmã Ivonete, algumas irmãs. Eu mandava devocional, então eu tinha uma lista de transmissão, eu não crio grupo. Eu faço uma lista de transmissão e é algo que eu faço já faz tempo que eu não faço, aliás, mas que volta e meia o Senhor toca no meu coração e fala: "Olha, manda um devocional". Mas eu não mando para toda a minha lista de contatos, gente. Eu vou ali e vou vendo nome por nome na agenda, e quando eu sinto o toque do Espírito Santo, eu vou colocando as pessoas. Não é que Deus vai escolhendo umas ou outras, mas eu sigo essa direção. Mas houve uma época em que eu não segui essa direção, eu simplesmente peguei uma lista lá das mulheres, lá de grupo de mulheres, principalmente do departamento de mulheres, e botei também na lista. E essa irmã estava nessa lista. Aí eu mandei um devocional um dia, e em resposta, ela me mandou, assim, uma Bíblia escrita. E ela disse assim: "Missionária Vera, não me mande mais esses devocionais. Leve-os para a sua vida". Aí falou umas coisas, assim, que nem convém falar aqui. Aquilo, irmãs, foi como uma flecha no meu coração. Eu fiquei tão abatida, fiquei tão perturbada. E aí, na época, a Mother Dagmar ainda era viva, e eu fui tomar café com ela, contei o que havia acontecido, e ali, naquele dia, até o pastor Ivo me deu um conselho, falou assim: "Vera, a Patrícia Lewis te deu a chance de desse jeito, de se livrar dessa mulher. Se você não fizer isso hoje, com essa justificativa aí que ela te deu, você vai ter que carregar essa mulher para sempre". Mas algo no meu coração dizia para não fazer isso, gente. E eu fui orar. Fui orar, falei: "Não, Senhor, eu sei que o pastor me deu um conselho, o conselho dele não está errado, no sentido, né, de se livrar de um problema, ou de alguém que vai te criar ainda mais problema. Mas o meu coração, Deus dizia para não fazer aquilo". E eu fui orar, tal. Aí eu falei: "Senhor, eu preciso de uma resposta". Falei: "Seja o meio que o Senhor quiser para usar, para falar comigo e me dar essa resposta do que fazer com essa mulher, fala que eu vou seguir, Senhor. Eu vou entender com uma direção do Senhor". Aí tô lá, passeando no YouTube, vendo, eu gosto muito da Joyce Meyer. E aí parei numa mensagem dela, comecei a ouvir. E a Joyce começou a mensagem assim: "Irmãos, certa feita numa igreja em que eu pastoreava, eu terminei de dar um estudo bíblico para toda a igreja, e no final, uma das irmãs me procurou e disse assim: "Fulana disse que não
não tem algo contra você, tal, tal", e explicou. Aí disse a pastora Joyce lá falando, disse assim: "Gente, aquilo me perturbou de um jeito que eu fui para casa e falei: 'Não, Senhor, eu vou ligar para essa irmã mais tarde e vou pedir perdão a ela, para ver onde foi que eu a magoei, como é que pode uma irmã não gostar de mim, tal, tal". Aí ela disse que ia procurar a irmã para consertar aquilo, tal, se ela tinha feito alguma coisa para a irmã, porque a irmã falar tanta coisa mal dela, tá, falar tão, como é que fala? Quando a pessoa ser tão hostil com ela. Aí diz que ela foi o Senhor falou com ela assim: "Se você fizer isso, você vai impedir, porque sou eu que estou permitindo todas estas coisas na vida dessa irmã, porque eu quero ensinar algo a ela. E se você fizer isso, você vai impedir o meu agir na vida dela". Aí eu entendi: "Espera aí, Senhor, eu não vou fazer isso. Eu não vou tirar a irmã do departamento". E eu lembro como se fosse hoje, isso foi no mês de janeiro, já tinha passado 1 ano da convenção, já quase. Foi no mês de janeiro. Nós íamos ter outra convenção em março. No início de janeiro, quando chegou no final de janeiro, eu recebi uma carta dessa irmã, dizendo que não tinha mais como ela continuar à frente do departamento, que ela estava entregando o departamento, tal, 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 e fez uma carta de agradecimento, encaminhou a mim, a Mother Patrícia Lewis. Quando eu recebi aquela carta, o Senhor falou para mim assim: "Se você tivesse tirado ela quando você ficou tentada a fazer isso, você tinha causado um pior transtorno, porque você seria aquela que tirou ela do departamento. E eu estava trabalhando na vida dela para chegar esse momento dela entender que não era mais o tempo dela aí com vocês". Então, irmãs, foi o discernimento que Deus me deu, mas eu busquei isso, muitas das vezes contra, conselhos que pareciam conselhos, até, como é que diz? Justificáveis. Mas eu precisei do discernimento do Senhor, para que o Senhor fosse o meu conselheiro naquilo. Vocês me entenderam? Então, nós dependemos de Deus para tudo, gente. É buscar o discernimento, porque muitas das vezes você pode ter vários conselhos, mas o Senhor vai ser a resposta final de que caminho você deve seguir. Amém? Deixa eu ver que horas são. Faltam 15 minutos. Então, isso é a prática do discernimento. Então, ore pedindo discernimento antes de firmar parceria, aceitar convite, tomar decisão estratégica na obra, tomar decisão estratégica no seu ministério, aceitar convites, aceitar propostas, aceitar o que quer que seja, sem antes buscar o discernimento de Deus para aquela situação, sabe? Não é só né, às vezes a gente não busca com medo de qual vai ser a resposta do Senhor. Você já passou por isso? Falar: "Eu nem vou perguntar para Deus, porque eu já sei", mas porque a gente já sabe a resposta de Deus. Que muitas das vezes a gente não quer um caminho de Deus, a gente quer que Deus valide a nossa resposta. E Deus, o Espírito Santo não está ali, aqui ao nosso lado, para validar o que nós desejamos, mas ele está para nos ajudar a buscar discernimento de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aí, a prática do equilíbrio. Eu preciso, Jesus. Se você precisa de equilíbrio, fala comigo assim, ó. Escreve ali: "Senhor, eu preciso de equilíbrio na minha vida". Qual que é o conceito? É a sabedoria para
harmonizar o zelo pelo ministério com o cuidado com o corpo, com a família e com o descanso necessário. Sabe, irmãs, ter uma vida equilibrada? Harmonizar ministério, corpo, família. Então, e com o descanso necessário. A ordem das coisas é: primeiro Deus, segundo sua família, terceiro seu trabalho e por último, depois que você estiver em dia com tudo isso, aí se vem a obra. É a maneira como nós aprendemos na Igreja de Deus em Cristo. Não adianta, eu já vi irmãs, em nome da obra de Deus, deixar o filho em casa com febre, deixar as crianças sozinhas em casa para ir fazer a obra. Isso não, minha irmã, me perdoem. A misericórdia de Deus pode ter guardado ali, mas isso não é fé. "Ah, eu já fiz", e é até uma irmã amiga que eu falei: "Não, querida, não bota Deus nesse negócio não, filha. Não bota que foi o como é que diz? A vontade de Deus que você fizesse isso, porque não foi. O que guardou teus filhos foi a misericórdia. Não foi o fato de Deus ter se agradado do que você fez não. Vamos ser muito sinceras, viu, irmã? Porque tem coisa que não é que Deus nos livra, não é porque nós merecemos não, porque é a vontade dele nos livrar, mas é porque ele tem misericórdia. Sabe, é tipo ele fala assim: "Mano, olha o que que essa missionária tá fazendo, mas eu vou ter misericórdia com a bichinha, não vou deixar ela quebrar a cara não". Aí a pessoa não tem a humildade para reconhecer que fez algo errado e diz: "Porque Deus abençoou". Hum, hum. Então tem equilíbrio, irmãs. E qual é o embasamento bíblico para isso? Eclesiastes 10:10. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Equilíbrio. Então, qual que é a nossa aplicação prática? Desgastar-se até a destruição física não é sinal de espiritualidade, minha irmã, mas falta de manejo, falta de saber dividir o tempo, falta de remir o tempo, falta de saber organizar o seu tempo de sono, de alimentação, de descanso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele precisa estar apto para o serviço, sabe? Então, eu gosto sempre de colocar uma experiência que eu vivi nesse sentido e Deus já foi no chulep-chulep. Meu filho tinha 3 meses, o Caio, e ele teve um início de pneumonia. E o médico disse para mim: "Mãe, evite, sabe, sair com seu filho, dele pegar qualquer ventinho, porque ele tem 3 meses. A imunidade dele ainda está sendo formada. Então, não saia. Se você for ficar dentro de casa com ele, fique dentro de casa, faça a inalação, dê os remédios, sabe. Mas não pegue, principalmente depois das 6 da tarde, porque é aquela o momento mais frio, né, gente. Ele falou: "Muito cedo, não saia com ele fora de casa e nem após as 5, 6 da tarde". Aí o que aconteceu? Eu seguindo, né, tentando seguir ali as orientações do médico, mas no domingo, dia de culto, eu pego o Caio, embrulhei ele todinho, não vou fazer aqueles pacotinhos, né, imagina, para ir pra casa do Senhor, Deus guarda, Deus guarda. Irmãs, não tem, olha, Deus teve misericórdia de mim e do meu filho.
Por quê? Essa marcar cartão, porque na verdade eu não fui para o culto, eu quis marcar cartão no culto. E ali, gente, quase que eu paguei um preço muito grande, porque ele já ficou meio na volta já ele já não estava bem de novo. Aí eu corri para pedir a misericórdia de Deus sobre a vida do meu filho. Então, antes da gente tomar uma atitude, vamos pedir equilíbrio para Deus em tudo, sabe, gente? Se algo não está fazendo bem para o seu corpo, você precisa repensar aquilo. Será que eu devo continuar com esse tipo de dieta, com esse tipo de exercício, com essa vida fitness? Se algo não está fazendo bem para a sua mente, você precisa buscar o equilíbrio e dizer: será que isso não está afetando a minha saúde mental? Será que eu não estou ultrapassando os limites, né? E buscar a direção de Deus, irmã, porque é Deus que vai dar medida para cada uma de vocês, tá? Independente de isso aqui não é para colocar uma regra na vida de vocês não, mas é para vocês buscarem o equilíbrio. Senhor, agora é o momento de eu ir para a igreja, tal. Olha, mas eu tinha um pastor que ele tirava toda segunda-feira, era o dia que ele tinha para a família dele. Então ele não atendia membro nenhum, ele pegava a família dele e uma hora eles iam para a praia, ia para o zoológico, ou passava o dia com os filhos, ia no parque. Aí uma vez até "Posso não, missionária, me desculpe, hoje é o dia da minha família, porque domingo é o dia do Senhor, é o dia que eu estou na igreja e vários sábados eu estou na igreja, várias vezes na semana, e eu preciso desse dia". E eu decidi com Deus que a segunda-feira é o dia que eu dedico totalmente à minha mulher e aos meus filhos. Eu já cheguei a ver até irmãos falar: "Imagina, o pastor não quis me atender". Irmãs, equilíbrio. Estão me entendendo? Amém. Então, a última prática de hoje que eu vou falar com vocês é sobre a prática do Salmo 40. "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor", que é a prática da espera, que é, ai Deus, como eu preciso desenvolver a paciência espiritual para aguardar o tempo certo de Deus, sem tentar forçar portas ou antecipar colheitas na força humana. É forte isso, hein, Brasil? Desenvolver a paciência espiritual para aguardar o tempo certo de Deus, sem tentar forçar as portas ou antecipar colheitas na força humana. Gente, vocês já comeram goiaba verde ou banana verde? Amarra tudo os dentes, né? Da mesma forma, quando nós forçamos portas ou antecipamos colheitas na nossa força, amarra os dentes, né? É um gosto ruim. Então é desenvolver essa paciência espiritual. Esperar pelo Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortaleça-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. E a aplicação prática para nós é: o fruto e a resposta cultural, por exemplo, no campo missionário demanda tempo. Às vezes, irmã, você vem evangelizando ali uma família ou uma pessoa há anos, e essa pessoa não se decide, mas você vem ali semeando, semeando. Aí eu já vi uma amiga minha uma vez evangelizando uma moça, convidou ela para ir no culto dos jovens, né. Quando chegou lá na hora do apelo, ela forçou a menina a levantar a mão, levantou a mão da menina. A menina não ficou nem 2 meses na igreja, saiu. Não teve paciência de esperar
paciência espiritual para esperar o tempo certo. Porque vocês e nós, muitas das vezes, vamos passar por vidas, né, vamos falar de Jesus para vidas, e não vamos ver o florescer dessa vida, através do trabalho que nós fizemos, mas nós vamos plantar, mas é outro que vai colher. Então nós precisamos desenvolver a paciência espiritual. Então, quando o trabalho parecer, gente, que está estagnado, é aí que vocês devem exercer uma espera confiante, sabendo que Deus trabalha no secreto dos corações. Sabe, Ele está trabalhando no secreto. Sabe, espera, pois, pelo Senhor, fortalece o teu coração, porque Deus está trabalhando. Ainda tem gente que fala assim, tem umas frases, né, que eu já vi no Instagram: "Deus não está demorando não, Ele está caprichando", sabe, Ele está amadurecendo todo o teu trabalho. Então o teu trabalho, minha irmã, não está estagnado. Espera com confiança e tenha certeza que Deus está trabalhando no secreto dos corações, ainda que nós não vejamos, ainda que a gente nem contemple nada, mas essa certeza, essa confiança e praticar essa paciência espiritual de esperar pelo Senhor, pela resposta do Senhor, é isso que vai nos garantir uma colheita certa. Amém. Próxima aula, eu vou terminar com as práticas. Nós teremos várias práticas, mas não vamos terminar ainda não. Eu vou na terça-feira, porque faltam ainda, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 práticas ainda. Então eu queria fazer 4 na terça e 4 na próxima quinta, tá bom? Para a gente já encerrar, aí a gente vai compilar tudo que a gente tiver de apostilazinha, compilar, né, se vocês têm, já começarem só a estudar. Amém, irmãs? Ainda terão uma aula com a Madre Tiffany, e acho que vai ter ainda mais uma aula sobre a questão dos bispos, uma coisa assim que eu vou ver depois com a Isadora, o que está faltando. Prática devocional não vai cair na prova missionária, tá, para licenciamento. No licenciamento vai cair matérias teológicas, as doutrinas, a história da igreja, sabe, a sucessão das supervisoras, como funciona a sucessão dos bispos, a vida prática da missionária, essas matérias que fazem parte do currículo oficial, tá bom? As outras, tipo das emoções, outras que nós tivemos, vai ser para o currículo de vocês, para vocês aplicarem e usarem da maneira que Deus dirigir vocês para usarem tudo que vocês aprenderem, repassarem, porque nós não temos a pretensão, nem eu, nem missionária Wande, nem nenhuma das professoras que passou por aqui, de ter esse conhecimento fechado só entre nós. O que vocês aprenderam, espalhem, sabe, usem, sabe, falam, preparem o que vocês tiverem que preparar para uso no ministério, em visitas, em estudo com mulheres, sabe, aproveitem o que vocês receberam na igreja de vocês, sabe, para ajudar o departamento de mulheres na igreja de vocês, com aquilo que vocês receberam aqui, e que outras mulheres que não estão ali para serem licenciadas ou que não são aspirantes, mas para que outras mulheres que nós chamamos na COGIC de mulheres leigas, possam aprender. Chame a sua líder de mulheres, chame a esposa do pastor, se ela for a líder, e fala: "Olha, no curso para missionárias, teve uma matéria que tocou profundamente o meu coração, e eu tenho me aprofundado nisso. Eu posso fazer um grupo de estudo bíblico aqui e aplicar o que eu conheci?" E isso vai
para o teu currículo, porque aí, gente, tudo aquilo que vocês fizerem na igreja de vocês, e usarem de tudo que vocês aprenderam, eu gostaria que vocês fizessem ali um esboçozinho e mandem para a gente. Mandem aqui no grupo. Fala: "Missionária, olha, eu tive uma oportunidade na igreja e eu usei, ó, essa parte que eu aprendi". Aquilo que vocês tiverem dúvida, sabe, chama a missionária Wande, fala: "Missionária Wande, a senhora falou sobre emoções, a gente está vivendo uma situação assim, assim, o que que a senhora me aconselha a ensinar? O que que eu posso falar? Posso usar aquele material?". E vão, gente, isso é para vocês, é para ajudar no trabalho de vocês, sabe. Vocês agora vão ser protagonistas do ministério individual de vocês, para ser exercido dentro da igreja de vocês, sabe, para fortalecer outras mulheres, para ajudar outras mulheres, sabe. Essas práticas devocionais mesmo, eu falei para vocês que eu dei aula em seminário teológico, que era uma matéria obrigatória naquele seminário, que era essas práticas devocionais. E isso já faz mais de 10 anos. Depois eu dei novamente há uns 6 anos atrás, e até hoje mulheres e irmãos, teve um irmão até que é pastor, hoje me procurou outro dia, falou: "Missionária, eu vou dar aquele estudo de práticas devocionais lá na minha igreja para os meus obreiros, eu posso?". Eu falei: "Irmão, você tem o livro", ele comprou o livro lá do que eu usei, que eu uso com vocês também, e vai embora. "Ah, eu posso usar algumas coisas que a senhora falou?". Irmão, vai na bênção. Se é para a obra de Deus, se é para fortalecer os irmãos e a igreja, use. Amém, queridas? Então que Deus, olha que bênção, não tossi nenhuma vez aqui. Glória a Deus, porque hoje no trabalho teve 2 vezes ou 3 que eu tive que mutar o cliente para tossir. Fiz até uma inalação, tomei aquele acetilcisteína lá, fiz inalação com o líquido e tomei o pozinho, que amanhã eu tenho até que pegar para eliminar que não pode tomar nada para segurar a tosse, né, gente, se tem catarro tem que pôr para fora. E Deus foi bom, porque eu não tossi nenhuma vez aqui com vocês. A missionária Andréia do Sunshine Band tá por aí? Boa noite, paz. Paz, meu bem. Você vai orar para encerrar, Amém. amém? Irmãs, Deus abençoe cada uma. Terça-feira, aquelas que não puderem estar na terça, o vídeo vai ser disponibilizado depois para vocês assistirem, tá bom? E acompanharem, tá bom? E no final eu mando o compilado, assim, né? Vai